Bom, vamos dar início, né, a mais um vídeo de neurofisiologia, tratando nesse vídeo do segundo quesito, né, do exercício de revisão. O segundo quesito pede o seguinte: quanto a neurotransmissores, responda. O que é uma substância agonista e antagonista? Vejam bem, a substância agonista é conceituado como uma substância que estimula um receptor a exercer sua função. Ou seja, a substância agonista, ela se liga ao receptor de uma determinada substância e estimula esse receptor a exercer a sua função. Sabemos que receptor é uma estrutura que reconhece um estímulo. Então, um exemplo, um agonista do receptor serotonina, né? Ele interage com o receptor da serotonina de uma célula e estimula essa célula a promover os efeitos que a própria serotonina exerceria, ou seja, ele é um imitador da serotonina, né? Ele se conecta ao receptor da serotonina e aí ele exerce e faz com que a célula promova os efeitos que a própria serotonina exerceria. Já a substância antagonista é a substância que faz o papel inverso da agonista, né? Ela inibe a função do receptor no qual se liga. Então, um exemplo, o antagonista da dopamina, né, inibe os efeitos que a dopamina exerceria se estivesse ligado no seu receptor. Ou seja, ela se liga no receptor e inibe suas funções. Portanto, um antagonista compete com a substância original, né, por impedir que ela se ligue no seu receptor para que assim possa exercer a sua função. Então, uma observação importante. Perceba que o agonista faz o papel da substância original, certo? Enquanto que o antagonista impede que a substância original exerça a sua função, tá? Então, na prática farmacológica, é muito comum a utilização dessas substâncias, né? A utilização de forma intensa de substâncias agonistas e antagonista. Então, se quisermos potencializar um efeito de uma substância que nos interessa, utilizamos um agonista. Se desejarmos impedir um efeito de uma substância, lançamos mão de uma antagonista, certo? Na letra B, solicita aqui na letra B a ação do GABA, glutamato, acetilcolina, noradrenalina e aspartato no sistema nervoso central. Ou seja, qual a ação do GABA, glutamato, acetilcolina, noradrenalina e aspartato no sistema nervoso central. Para que vocês possam entender essa questão, eu quero que vocês entendam primeiro o que são neurotransmissores excitatórios e os neurotransmissores inibitórios. Então vejam bem, os neurotransmissores excitatórios, eles abrem canais induzindo o influxo de sódio. Ou seja, os neurotransmissores excitatórios abrem canais e ali ele vai induzir a entrada de sódio para dentro da célula. Enquanto que os neurotransmissores inibitórios abrem canais de potássio induzindo o fluxo. Ou seja, os neurotransmissores inibitórios abrem canais e ali eles vão induzir a saída de potássio para fora da célula, né? Ou seja, os neurotransmissores excitatórios, eles promovem a geração do potencial de ação. Carla, o que é o potencial de ação? O potencial de ação é uma comunicação entre neurônios, né? E ele serve também para transmitir informações dos neurônios para outro tecido do organismo, como os músculos, as glândulas, certo? Então, eles excitam, eles promovem, no caso, o potencial de ação, no caso dos neurotransmissores excitatórios. E os neurotransmissores inibitórios, eles inibem esse potencial de ação, né? Eles, no caso, extinguem esse potencial de ação, certo? Então, a ação do GABA no sistema nervoso central.
O GABA é um ácido gama-aminobutírico, né? Ele é o principal neurotransmissor inibidor, né? Como falamos agora dos neurotransmissores inibidores. Então, ele é o principal neurotransmissor inibidor do sistema nervoso central. Ele regula um papel importante, né, na regulação da excitabilidade neuronal ao longo de todo o sistema nervoso, né? E nos seres humanos o GABA ele também é diretamente responsável pela regulação do tônus muscular, ou seja, da tensão muscular. Em espécies de insetos, o GABA ele atua apenas em receptores excitatórios nos nervos, né? Mas como aqui ele pede a ação do GABA no sistema nervoso central, então ele é o neurotransmissor principal inibidor do sistema nervoso central, ou seja, ele regula um papel importante, ele executa um papel importante na regulação da excitabilidade, né, ao longo de todo o sistema nervoso, e também ele está diretamente responsável pela regulação do tônus muscular, ou seja, a tensão muscular, certo? Então, a atividade do GABA, ele vai ser excitatória ou inibitória. Isso aí vai depender da direção, para dentro ou para fora da célula. Como vimos, como é que atuam os neurotransmissores excitatórios e inibitórios, né? Quando abre um canal onde estimula a entrada de sódio para dentro da célula, ele age como um neurotransmissor excitatório. Quando abre um canal que induz a saída de potássio para fora da célula, ele atua como um neurotransmissor inibitório. Então, quando o fluxo de íons positivos estiver direcionado para dentro das células, a ação ela é excitatória. Do contrário, o fluxo para fora da célula, a ação é inibitória. Então, o GABA ele tem inicialmente efeitos excitatórios, né? Isso no desenvolvimento, durante o desenvolvimento. E é de fato o maior neurotransmissor excitatório em muitas regiões do cérebro, antes da maturação das sinapses, né? Ou seja, o papel do GABA, ele muda, né? Ele muda de excitatória para inibitória a partir do desenvolvimento do cérebro na idade adulta, certo? O glutamato. O glutamato é o aminoácido mais abundante, né? O glutamato é o aminoácido mais abundante no sistema nervoso central. Ele age também como neurotransmissor excitatório. Além disso, ele atua no desenvolvimento neural, certo? Na plasticidade sináptica. Carlos, o que é a plasticidade sináptica? Vejam, as sinapses são conexões, certo? Conexões especializadas que permitem transmitir informações entre neurônios. Então, sendo assim, a plasticidade sináptica consiste na capacidade de rearranjo por parte das redes neurais. Ou seja, perante cada experiência nova do indivíduo, as sinapses elas são reforçadas, permitindo assim a aquisição de novas respostas ao meio ambiente. Então, o glutamato ele atua no desenvolvimento neural e na plasticidade sináptica, no aprendizado, na memória, e possui papel fundamental no mecanismo de algumas doenças neurodegenerativas, como o mal de Alzheimer, né? A acetilcolina foi o primeiro neurotransmissor descoberto, né? É responsável pela transmissão nervosas do sistema nervoso central, né? A contração dos músculos ocorre devido à liberação dessa substância pelas ramificações dos axônios, né? A mesma tem uma grande função no desempenho dos sonhos, né? Como é que eu posso dizer? Na direção alucinogena, né? Quanto a maior a liberação da acetilcolina para o cérebro, maior será o desenvolvimento do sonho, né? Na mente, apresenta importante desempenho nas funções cognitivas superiores, tais como a aprendizagem e a memória. Já a noradrenalina tem uma grande variedade de funções, mas sobressai o seu papel em realizar a
integração das várias regiões do encéfalo, né, em respostas aos importantes estressores externos, né, que atingem o indivíduo, bem como restaura também o equilíbrio após essas agressões. Ou seja, a noradrenalina, ela age em respostas aos estímulos que nos estressam, né, do ambiente externo, e ela restaura o equilíbrio após essas agressões, esses estresses provenientes do ambiente externo. O espartato, minha gente, eu só consegui encontrar que o espartato é um neurotransmissor excitatório no cérebro, né? Atua também como um neurotransmissor excitatório no cérebro. Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp ou no Facebook.